de amizade, né? Eu tenho amigos. Queria contar nesse começo uma história para que possa nos ajudar a entrarmos nesse tema. Faz muitos anos, né? Era próximo das eleições municipais, mais ou menos que vai acontecer daqui a pouco, né, aqui no Brasil. E havia um rapaz que falava comigo, que era da juventude do partido tal, né, que ele frequentava e tal. E era no interior do estado de São Paulo. E aí ele resolveu se candidatar como vereador, né? Na época, a rede social do momento era o Facebook, né? E aí ele tinha muitos amigos, porque a rede social é amigos, né? Hoje em dia já muda, né? Seguidores e tal, mas na época amigos. E então estava super animado porque fez as contas, coeficiente eleitoral, quantos votos ele precisava, porque esse partido era um partido que tinha lá um outro vereador que puxava muito voto. Então ele fez a conta e ele dizia: padre, eu preciso de 200 votos, né? Mais ou menos 200 votos, que eu só preciso de 200 votos. E eu olhava lá, eu tenho mais de 2.000 amigos no Facebook. Criei uma outra conta, porque agora a conta política, e entraram mais 2.000, e são gente diferente, então eu tenho 4.000 pessoas, mais ou menos. Já ganhei, né? E a gente já sabe na história, já contei aqui outra vez, que houve a eleição e ele não ganhou, né? E muito menos de 100 votos. Eu não sei se a mãe dele votou nele, não sei, mas de repente, né? Mas a amizade é algo profundo, né? E não é mero contato que a gente pode ter numa rede social, né? E aí pego outro exemplo. Muitos aqui foram ao Nive, né? E tem essa recordação muito próxima lá de São Pedro, da Praça de São Pedro. E o exemplo que eu tenho é na época do Papa João Paulo II, quando ficou doente. E surgiu um momento espontâneo. Talvez faz muito tempo e não se lembre, né? Mas é possível ver nas reportagens da época e tal. As pessoas espontaneamente resolveram ir para Roma. Não teve nenhuma convocação, não teve ninguém que falou: venham para cá, o Papa está morrendo. Não, o Papa estava muito doente, de fato, João Paulo II. E então, espontaneamente, as pessoas começaram a ir para Roma. Não, eu quero ir lá, eu quero escutar o último discurso do Papa, eu quero ir lá e tal. E aí, lotou a praça e as pessoas não queriam ir embora. E aí alguém lanchava e voltava para lá e ficava. E foi assim, durante mais de uma semana que o Papa ia piorando de saúde, até o momento que veio a falecer também. E a história, né, que se conta o próprio secretário do Papa, que o quarto dele fica naquela janela que muitos conhecem, né, da Praça de São Pedro, onde tem o discurso do Ângelus. Ali era o quarto do Papa João Paulo II. O Papa Francisco escolheu um outro quarto que fica no andar térreo, do outro lado da praça. Mas ali que é tradicionalmente o quarto onde os papas ficam, e ali tinha um escritório e o quarto dele. Ele estava deitado na cama, perto daquela janela, e escutava o barulho da praça. Mas estava tão prostrado, doente, que não conseguia nem levantar para ver a janela. E aí ele pergunta para o secretário: o que acontece esse barulho? E aí o secretário fala: Santo Padre, são muitas pessoas que vêm em vários lugares do mundo que vieram para rezar próximo do Papa. Estão aqui e havia muitos jovens e vão passar a noite aqui rezando pelo Senhor. E a resposta do Papa é comovente, porque ele disse, né, jovens, porque quando escutou essa palavra, é como lembrar das Jornadas Mundiais da Juventude, né? E o Papa disse: jovens, por toda a minha vida eu fui atrás de vocês. Agora vocês que vêm atrás de mim. Eu agradeço. Essa frase, gosto dela como um resumo do que é a amizade. A gente vai atrás dos amigos, de certa forma. Supõe, de fato, tem alguma afinidade, alguma coisa para que comece a amizade, mas supõe um ir atrás, não supõe simplesmente receber. Esse primeiro exemplo que eu contava do candidato a político que não deu certo, depois desistiu da política, já não entrou mais. Ele estava querendo alguma coisa, mas
a boa amizade não é utilitarista. E eu queria que nós meditássemos um pouco sobre isso. Como é a minha amizade? Será que tem utilitarismo nessa minha amizade? Né? Eu penso em fazer amizade com esse aqui porque eu sei que ele tem uma irmã meio bonita, né? E eu sei que ela não está namorando. Nossa, né? Pô, agora é que eu tenho que fazer amizade com esse cara, né? Nossa, né? Para ontem, né? Então, o dia que ele gosta e tal, e eu começo a me interessar, né? Até descobrir que a irmã dele já está namorando. Aí, pô, já agora não me interessa tanto essa amizade. Não é isso, né? A boa amizade transcende, né, aquilo que é útil naquele momento imediato. Porque eu estou com foco na pessoa, não no que aquela pessoa pode me dar, mas aquilo que eu posso ajudar. Né? Alguns filósofos tentam definir o que é a amizade e dão uma definição, que eu gosto de citá-la. Podemos utilizar a nossa meditação agora, uma definição filosófica, e vamos trabalhar essa definição para poder entender, mas o filósofo diz que a amizade é benevolência recíproca dialogada. Pô, o que quer dizer isso aí, né? Palavrão isso aqui, né? Benevolência recíproca dialogada. Então, vamos ver um pouco isso, porque pode nos ajudar para entender o que é a amizade e se, de fato, eu tenho condição, se eu estou fazendo a minha amizade deste modo. Benevolência. O próprio nome diz, a gente já entende. Querer o bem, não é o bem próprio, mas o bem do outro. Benevolência, querer, volere, eu querer o bem. Eu quero o bem da outra pessoa, não o meu próprio bem, mas o bem da outra pessoa. A amizade, então, transcende aquilo que é próprio de um egoísmo, de um receber, então, as benesses, porque eu tenho essa amizade. É um efeito colateral, podemos dizer até. Pode ser que, de fato, eu acabe ganhando indicação por um estágio, porque o amigo me indica e tal. Mas, no fundo, é querer o bem. E aí vem essa primeira questão, que temos que nos perguntar. Eu quero o bem dos meus amigos? E, por querer bem, então, eu preciso ter contato com eles, né? Saber aquilo que eles precisam, me adiantar aquelas necessidades, né? Essa característica da amizade aparece muito quando abrimos o Evangelho. Jesus diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ele não só falou, mas viveu, literalmente isso, né? E quando Judas vem lhe cumprimentar pela última vez, e aquele cumprimento era o sinal para os guardas prenderem Cristo, ou seja, era a traição naquele momento mais próprio, né? Que Judas lhe cumprimenta com um beijo no rosto, que era o costume do cumprimento na época. Algumas representações da paixão colocam Cristo com uma mancha no rosto. Essa mancha é o beijo de Judas, o beijo da traição. É o jeito que o imaginário do artista coloca para mostrar quanto que doeu aquele beijo, né? Mas naquele momento em que recebe aquele beijo, Cristo diz essas palavras. A gente pode pegar lá São Mateus e pode ler. Ele fala assim, Jesus: amigo, o que vieste fazer aqui, fazei-o, né, depressa. Amigo. Chama de amigo. Para pensar, por que Jesus chama de amigo? Pô, o pai tá traidor, podia ter falado traidor, né? Mas não, chamou ele de amigo. Porque até aquele último momento está querendo o bem do Judas, e queria que ele se convertesse, que ele mudasse. Tudo bem, Cristo já ia ser preso de qualquer jeito, porque os guardas já estavam lá, mas pelo menos queria o bem, a salvação do Judas, que ele mudasse de comportamento. Querer o bem. Causou tanto desconcerto essa palavra amigo no Evangelho, que se você pega o estudo, algumas Bíblias colocam esse estudo histórico da tradução da Bíblia, né? E aí esse versículo, nos manuscritos da Idade Média, alguns não existem a palavra amigo, porque na época a tradução era copiada, né, a Bíblia com os manuscritos, e o escriba, quando chegava nessa parte, amigo, não, Jesus não deve ter dito esse amigo, não, deve ser o erro do outro copista lá, então não vou escrever isso aqui não. Aí pulava a palavra amigo. Aí muitos desses manuscritos não tinham a palavra, mas se você pega aquele original mais antigo,
E aqueles mais antigos próximos tinham a palavra amigo. Então, Cristo disse amigo. E é transmitido por próprio São Mateus, que estava lá no meio, era um apóstolo e tal. Mas, claro, causa um desconcerto, chama amigo. Né? Mas essa amizade que Cristo quer que nós tenhamos. E que esse filósofo então chama de benevolência. Eu tenho benevolência, meus amigos, até para aqueles que talvez me causaram algum mal. Não quer dizer que eu tenho que ficar em contato direto para aquele que me causou algum mal. Mas querendo bem, poxa, eu queria que ele se convertesse. Seria muito bom se causou um mal, é que causou mal para ele também. Então, eu até desejo que ele se converta, mude de vida. Se eu não tenho mais contato com essa pessoa, eu não preciso voltar a ter, mas prometi uma oração para essa pessoa. Querer o bem, o melhor modo de querer o bem às pessoas é eu querer bem espiritual. Eu quero o céu para essa pessoa, vou rezar. Coloco na minha oração diária, quando eu vou à missa, por exemplo, ou num terço, se é o que eu rezo diário é o terço, sei lá, alguma Ave Maria que eu reze. Eu quero o bem daquela pessoa, eu quero o bem espiritual, eu quero o céu para aquela pessoa. Então, essa é a primeira característica da amizade, que é muito importante. Não é um utilitarismo, não é aquilo que a pessoa pode me dar, mas aquilo que eu posso dar para aquela pessoa. Repare que isso faz com que saia o egoísmo, porque o nosso egoísmo tende a ficar nas nossas próprias coisas. Eu gosto também de lembrar a história, eu nem tinha preparado isso aqui, mas acabo contando, que há muitos anos atrás também conversava com uma criança que tinha vários irmãos e estava fazendo escolinha de futebol. E aí estava aprendendo os modos de marcação, jogando no campo, então tem um zagueiro, tem lá um lateral e tal. E aí fez experiência em várias das posições. E depois o técnico também fez com que treinassem a marcação homem a homem, que às vezes tinha que marcar uma pessoa, porque então gruda nesse cara, não sai dele, que esse cara aqui tem que eliminar assim do futebol. E aí marcava a pessoa, então tentava fazer essa marcação homem a homem. E aí veio a criança desse contexto, veio me falar, padre, eu estava pensando, minha mãe fica falando que tem que ficar preocupada com meus irmãos, eu tinha vários irmãos, e aí, dá trabalho ficar pensando no meu irmão, nesse outro. Fiquei pensando, será que não dá para fazer que nem futebol? Marcação homem a homem, cada um pensa em si, resolve. Se minha mãe falar para o meu irmão ficar, olha, se você se vira, o outro também se vira, eu também me viro, acabou, resolveu. Aí não dá trabalho para ninguém. Né? Aí eu olhei assim, sem querer, você acabou criando a lei fundamental do egoísmo, vamos chamar assim, porque, cada um pensar em si é um baita egoísmo. Você está pensando só no seu bem. Vamos lá, vamos pensar. E eu animei ele a pensar. Quantos irmãos você tem? Aí ele se abandonou, criança pequena, começou a contar. Comigo ou sem mim? Não, com todo mundo e tal, sei lá. E aí eram 5 irmãos e mais o pai e a mãe 7. Então, faz o seguinte. Pensa, se todo mundo pensa em te ajudar, tem 6 pessoas pensando em você. Você sai ganhando. Porque só você pensando. Aliás, ainda mais que são 6 pessoas diferentes, que conseguem ver visões diferentes da sua vida. E não é só você olhando para você mesmo, que pode ser até que não tenha uma boa apreciação daquilo que te acontece. Você vai sair ganhando. Ficou pensativo. Depois, mas todo mundo tem que entrar nessa jogada, né? Porque se um falhar, eu me ferro. É verdade, mas digamos que 2 ou 3 não entrem. Ainda é 3 para 1. Né? De todo jeito você vai sair ganhando. E você pensando nos seus irmãos, você sai do egoísmo, que é o que mais causa muitas vezes ansiedade nas pessoas. Não falei essa palavra ansiedade que nem ia entender, né? Mas a gente entende, né? Que mais causa desconcerto nas pessoas. Esse pensar no outro é o que mais nos liberta, nos dá paz. Né? Aí ficou de tentar fazer assim. Eu te animo a mesma coisa agora. Né? Benevolência, querer o bem, sair do nosso egoísmo. Repara que o mundo nos convida muito a pensar no nosso eu e impede de ter boas amizades. A gente fica só com contatos. Eu pego o celular e tenho o quê? Né? Meus arquivos. Eu entro no Spotify e tenho minhas músicas. O meu eu, que nos fecha para o nosso mundinho e impede de abrir para o outro.
né? Como é importante, então, que a gente faça esse movimento contrário, porque normalmente tende a fechar. Bom, benevolência. Tem as outras 3 propriedades da amizade. Vamos continuar, então. Recíproca. Isso é uma frase interessante que matiza a primeira. Eu quero o bem do amigo, mas tem que ter alguma reciprocidade. Porque se não há, eu ainda quero o bem de todas as pessoas, mas posso evitar o contato, porque eu vejo que não há reciprocidade. Aquela outra pessoa não quer a minha amizade, ou pelo menos manifesta com algum gesto, alguma coisa que eu percebo que não há. Tem que ter alguma reciprocidade, né? Eu não posso ficar forçando a amizade, o velho forçar a amizade, né? Que a pessoa fica lá, fica um pouco chato, né? Não deve ser assim, né? Tem que ter uma reciprocidade. A boa amizade supõe esse interesse comum, essa reciprocidade que também é dinâmica. Há momentos na nossa vida em que nós temos alguns gostos, passa situações diferentes e a gente pode mudar um pouco nossos gostos. E também é natural que nossas amizades um pouquinho vão se ajustando, porque aqueles primeiros vão querer ficar naqueles mesmos gostos e eu vou amadurecendo e talvez vou para outro, né? E então é natural que haja esse movimento. Não quer dizer que virar meus inimigos aqueles primeiros, mas de repente o meu interesse maior é o outro, então eu vou renovar minhas amizades, vou investir mais nessas novas que estão pensando como eu. Não é a traição aquelas primeiras, porque eu não vou desprezá-los, mas eu vou gastar mais tempo com aquelas que estão me fazendo bem agora, com essa nova mentalidade que eu tenho, né? Tem até aquele velho ditado, né, que diz, me dê e me descreva 5 amigos que você tem, eu descrevo quem você é, né? Os seus 5 melhores amigos, se eu olho e faço o perfil psicológico dos 5 melhores amigos seus, eu consigo descobrir qual que é o seu perfil psicológico. Dizem muitos psicólogos. Por quê? Porque, de fato, aqueles que são os 5 melhores amigos são aqueles que têm pensamento igual ao nosso agora, né? Então, isso dá margem para a gente pensar nessa reciprocidade, que é bom que eu também tenha boas amizades, que eu vou orientando para ter essas boas amizades. A boa amizade é aquela que me puxa para ser melhor. Como são minhas amizades agora? Eu até quero o bem de todo mundo, mas se meus amigos estão no naipe do Fernandinho Beiramar, então rapidamente eu vou acabar virando com ele, né? Então eu tenho que fazer um movimento para aquilo que eu quero da minha vida, né? Então fazer um movimento de orientar essas minhas amizades, né? Para que elas não me puxem de uma certa forma para que eu caia no buraco, né? Isso é justo. Às vezes eu tenho que fazer esse movimento, porque senão eu me deixo levar e daqui a pouco eu estou fazendo coisas que eu nem sequer pensava que eu seria capaz de fazer. Por quê? Porque essas amizades vão me influenciando. É eu que tenho que fazer esse movimento, então, de buscar essas amizades que me puxam, que me levam a estudar melhor, me levam a conseguir desafios melhores, que me ajudem a sair do meu comodismo, minha preguiça, né? Então, como é bom que eu faça isso. Às vezes, a dificuldade espiritual que a gente sofre, que eu não consigo sair da minha dificuldade, parece que eu estou sob um buraco, é que eu não tenho boas amizades. Às vezes, o problema é renovar a amizade. O problema espiritual, às vezes, não é só força de vontade minha, mas que eu também tenho que mudar esse ciclo de influência. Porque, às vezes, eu estou caindo no mesmo pecado, porque é o mesmo daquele ciclo de amizade que eu estou convivendo, né? E repito, não é que quer dizer que eu despreze aqueles, mas eu vou fazer esse movimento de dar mais importância para aqueles outros. E aí encontramos outro exemplo no Evangelho, maravilhoso. Se a gente vai lá no Evangelho e abre, Jesus faz críticas, mas críticas ferrenhas mesmo, das críticas maiores que ele faz aos fariseus. Sepulcros caiados, diz assim, né? O que é um sepulcro caiado? A gente entende, né? Que está bonitinho, branquinho por fora, mas por dentro tem um morto lá dentro, tem um sepulcro. E espiritualmente aqueles fariseus estavam assim, ou seja, faziam por fora um monte de ritualismo, mas por dentro estavam vazios, não tinham Deus. E Jesus critica esse comportamento. No entanto, havia alguns fariseus que percebiam que estava errado esse comportamento dessa
corrente religiosa que tinha na época lá. E esses fariseus se sentiam tocados pelas palavras de Cristo, se aproximaram de Cristo, e queriam mudar de vida. E Cristo acolheu eles como amigos mesmo, né? E é bonito, né? O Nicodemos que vai lá na calada da noite falar com Jesus, né? Porque ele estava um pouco envergonhado durante o dia, porque outros fariseus podiam talvez recriminá-lo. Então ele vai mais tarde, um pouco discretamente, e vai então admirado pelas palavras de Cristo, e disse, né? Não é possível que tenha essas palavras ou faça esses sinais se não for o Messias. Então não estava, Nicodemos não estava, que tinha algo original em Cristo naquelas palavras e fazia sentido. E ele queria então estar próximo de Cristo, e Cristo o acolheu e conversou com ele, falou que era necessário nascer de novo para entender as palavras. Ele fica sem entender o que é nascer de novo, mas ainda está do lado de Cristo. E no final da vida é aquele que está lá, né? E presta o último serviço ao corpo de Cristo, junto com José de Arimateia. São aqueles que na calada da noite, no final, quando Cristo não pode fazer nada por ele, né, ele que faz, né, e pede a licença para sepultar o corpo de Cristo. Né? Bonito, né? Essa atitude é de um amigo, né, que arriscou a vida lá, naquele final. Na vida de Cristo, ele foi na calada da noite, mas quando morreu Cristo, ele foi lá falar pro Pilatos que ele queria o corpo de Cristo e conseguiu, para poder então dar o destino da sepultura. O crucificado, em geral, não era enterrado, o castigo era deixar de exemplo, ele ficava lá exposto o corpo, e vinham as aves e começavam a comer o corpo da pessoa, né? Coisa assim, deplorável, né? E José de Arimateia arrisca pedir uma permissão para se pudesse dar uma sepultura digna para o corpo de Cristo. E consegue, né? E assim faz essa sepultura. Que alegria de Maria de ver que conseguiu receber isso graças a essa intercessão. E estava lá esses amigos da última hora, né? Então, que bonito, Jesus fez esse movimento de ajudar, né? E não passou a mão na cabeça daqueles fariseus que estavam errados, mas falou que estavam errados, e aqueles que se sentiam tocados, o Nicodemos, por exemplo, ficaram amigos de Cristo, e eles também orientaram o seu comportamento. Benevolência. Então é justo e até bom que eu veja como estão meus amigos, as minhas amizades. Será que tem aquelas que me puxam para baixo? Então eu vou tentar promover aquelas outras. Não quer dizer que eu tenho que abandonar aquelas primeiras, mas se elas mudam de vida também ou aceitam esse meu novo comportamento, serão bem-vindas à convivência maior comigo. São José Maria, nesse contexto, até dizia que para ajudar as almas, temos que ser capazes até de ir até as portas do inferno para ajudar alguma pessoa, mas nunca passar. Porque se eu passo, eu me condeno, né? Se eu passo, eu não tenho amor de Deus. Então, eu posso até fazer esse movimento para ajudar os amigos, mas nunca passar, senão eu mesmo me condeno. Benevolência recíproca, então tem que ter reciprocidade. Entendemos agora isso. Agora, o último ponto, para entendermos essa definição filosófica, agora diante de Deus nosso Senhor, que está aqui conosco, dialogada. Benevolência recíproca, dialogada. Essa é a parte mais fácil. Ao falar da amizade, quando se diz dialogada, significa que tem que ter convivência. Eu sou muito amigo de um vizinho da minha infância, que agora está morando no Japão. E qual a última vez que você encontrou com ele? Acho que tem uns 20 anos. Pô. E você não fala com ele nada? Não, tem 20 anos que eu não falo com o cara. Então acho que você não é amigo dele, não. Você era amigo, né? Porque você nem sabe se o cara está mais no Japão, vai que ele morreu, sei lá, Covid, sei lá, o que aconteceu, você não sabe mais nada, né? Tem que ter diálogo, tem que ter algum contato, né? Dialogado, ou seja, que a gente faça coisas juntos, algumas coisas que eu não gosto, mas que ele me ensina a gostar, e vice-versa, coisas normais de hobbies. Às vezes, algum hobby, eu vou desenvolver esse hobby graças a um amigo que me explica aquele hobby e acabo gostando. No começo eu fui por ele, não é nada errado nem certo, é um hobby, um gosto,
e eu fui por ele no começo, de repente eu comecei a gostar também, e aí eu estou lá agora junto com ele, envolvido. Eu gosto de citar esse exemplo, eu estava lá na Europa, e lá acompanho com muita frequência o ciclismo, e aí no começo eu fui para lá e não acompanhava nada de ciclismo, e aí via e achava muito chato, né? Você ficar 2 horas vendo uma prova de ciclismo, e os caras ficavam 2 horas vendo a prova lá, e o cara lá subindo, né, a 30 por hora, 40 por hora, né? Às vezes era 10 porque era subida, né? E pedalando aquelas tomadas aéreas e tal, parecia tudo lento. Fórmula 1 o cara vai 300 por hora, porque isso aqui está indo lento demais, né? Então, e aí não era só uma prova, né? Aí o dia seguinte tinha outra prova, e mais outra, mas era 20 dias de prova, né? E cada dia o cara queria ver as 2 horas, todos os dias. Falei, caramba, né? Você não vai aguentar não, né? Mas aí foram me explicando as regras, os amigos começavam a conversar aquilo lá, e aí eu, para saber o que eles estavam conversando, então tem esse ciclista bom, a equipe dele é boa, tem esse não sei o que e tal, né? Aí a malha que eles vestem, né? Que o campeão veste uma malha, se acabasse a prova hoje, a Tour de France hoje, era esse cara que ganha, que nas tomadas aéreas você vê o cara, porque ele está com uma roupa diferente, uma cor diferente. Aí você vai entendendo as regras, que eles vão te explicando. No final de 10 dias eu estava lá também. Pô, então acho que vai ganhar fulano, não sei o quê e tal. Estava lá envolvido, porque esse diálogo produziu um crescimento, porque eu aprendi algo novo, um hobby, um gosto, né? Também é assim nas amizades. Há um diálogo, e como o próprio diálogo acontece, eu trago algo novo, mas também recebo algo novo. Não pode ser só eu de um lado e o outro passivo. Dialogado. A minha amizade tem esse diálogo, porque às vezes a gente sobe na cátedra e eu quero explicar, mas meu, essa está errado, tem que fazer isso aqui, isso eu fico sempre mandando, fazendo as coisas. Às vezes eu sei um pouco mais da fé, então eu quero explicar a Bíblia para o cara, não sei o que e tal. Tem que ter um diálogo. Pô, deixa eu receber também alguma coisa. Mesmo que ele não tenha tanta prática da fé, ele pode explicar as suas inquietações, as coisas, e pode ter riqueza muito grande. Então tem que ter um diálogo, eu vou aprender também, né? O diálogo, então, supõe falar e escutar. As minhas amizades têm esse duplo movimento? Ou às vezes sou eu que quero, então, colaborar, sou eu que chamo para ter um contato, mas ele também me chama, né? O bom da amizade é que tenha essa reciprocidade no diálogo também, né? E aí notamos outro exemplo na vida de Cristo, que a gente sempre está pegando exemplo na vida de Cristo aqui, né? Um exemplo para nos ajudar. O diálogo que Jesus tinha com os apóstolos, tão maravilhoso. Aí tem vários exemplos, né? Jesus escuta até o final o que os apóstolos vão dizendo, tem paciência, às vezes dá um super bola fora, né? Jesus vem, corrige, orienta, com carinho, né? Que maravilha como Jesus faz, né? Promove, de fato, que eles falem, e eles sentem tão à vontade que quando tem alguma dúvida, eles perguntam mesmo, né? E aí tem uma parábola que Jesus explica, que você lê a parábola agora e vê, nossa, está óbvio o significado da parábola. E eles não entendem. Aí Jesus explica para nós a parábola, né? Do joio e do trigo. Aí Jesus pega e explica para eles, né? O joio, então, é o demônio que planta, né? O trigo é Deus, né? Com a mensagem divina, né? Parece óbvio, né? A gente vê assim, pô, estão tapados aí, vocês não entenderam não, né? Mas Jesus não faz isso, ele explica para eles com carinho, né? Tem esse diálogo, né? E convive com eles e faz essas caminhadas, algo que fica implícito nos evangelhos, não sei se percebem, mas Jesus caminhou longamente com os apóstolos, os deslocamentos todos eram em caminhada, então saía de Jerusalém, ia até o norte da Terra Santa, iam caminhando, e paravam naquelas cidadezinhas, dormiam, passavam a noite, continuavam a caminhada, aí voltavam, iam de novo para Jerusalém e Betânia. Esses deslocamentos Jesus fazia convivendo com os apóstolos. E aí, como toda caminhada, um grupinho aí na frente, outro grupinho aí atrás, e talvez uma pessoa Jesus puxava para conversar sós, e ajudava essa pessoa, aí depois puxava outro. Eu gosto de imaginar que estava fazendo direção espiritual, né? Estava atendendo cada um assim dos apóstolos, ajudando, né? Dando dicas, né? E depois se reuniam, né? Era essa a atitude de Cristo com os apóstolos.
esse diálogo, né? Tem que ter contato, tem que ter diálogo. A boa amizade, então, supõe essas características. Então, fica aí a missão para a gente terminar a nossa meditação agora. Eu falava essa pergunta: tenho amigos? A resposta vem: eu tenho pessoas em que eu pratico a benevolência recíproca, dialogada, né? Falar isso para um amigo não vai entender, vai ter que explicar, né? Agora vocês podem explicar, né? Então, que de fato haja, né? Eu quero o bem, que tenha reciprocidade, aí não tem problema se eu vou modificando meus amigos daqueles que me puxam para cima, e dialogada, com muito contato. Vamos pedir ajuda à Nossa Senhora, agora que terminamos, para que com a ajuda dela eu possa ter muitos amigos. Não tem limite o número de amigos, né? Claro que acompanhar com mais frequência é normal, sei lá, Cristo teve 12 apóstolos, mais próximos, talvez ele tenha uns 12 mais próximos, no máximo. Mas o nosso coração tem que estar aberto para não ter limite, porque de certa forma eu vou poder sempre ter mais contato, porque a amizade é um bem espiritual, e esse bem espiritual, então, quanto mais se enriquece, né? Vamos pedir ajuda à Nossa Senhora que com a ajuda dela possamos de fato ter muitos amigos, em que eu pratique essa benevolência recíproca dialogada.